Hoje nós recebemos aqui no estúdio do RDTV News o presidente do CIPEM, Ednei Blasius. Seja muito bem-vindo, Ednei. Muito obrigado, Poliane. Satisfação estar aqui contigo. Podemos falar desse setor de base florestal, um setor tão importante aqui para o estado de Mato Grosso. Já começa sabendo de você, então, o que de fato é o CIPEM, né? Qual o verdadeiro significado e qual o objetivo do CIPEM também? O CIPEM ele é o Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do estado de Mato Grosso. Nós congregamos 8 sindicatos patronais que estão divididos pelo estado de Mato Grosso. Onde tem uma indústria madeireira, tem a cobertura do CIPEM. E o papel do CIPEM é exatamente demandar sobre todas as pautas e situações que envolvem o setor de base florestal, desde legislação, procedimentos, manejo florestais, enfim, o CIPEM é o guarda-chuva, ele que cuida do setor de base florestal aqui do estado de Mato Grosso. Vamos falar um pouquinho sobre manejo florestal sustentável? Lógico, vamos. Mato Grosso tem um diferencial em relação a outros estados do país, né, desde a organização e rastreabilidade, né, da madeira, até o sistema de colheita realizado em áreas privadas de reserva legal. Então eu queria saber como que está essa situação hoje aqui no nosso estado. Legal, excelente pergunta. Hoje, aqui no estado de Mato Grosso, um número bastante interessante, nós já temos mais de 5 milhões de hectares de áreas manejadas, né? São áreas que são em propriedades rurais particulares, são áreas que ficaram conservadas e preservadas de formas permanentemente, porque o manejo florestal é realizado em áreas de reserva legal, né? Então as áreas foram conservadas. E o manejo florestal é, assim, sem dúvida, a melhor ferramenta para conservação e preservação da floresta. Ele é uma técnica utilizada de colheita seletiva de árvores maduras, né? O manejo florestal ele é realizado mediante uma série de regras, né? Um projeto de manejo florestal ele tem que passar pelo crivo de análise ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, que é a SEMA. Após isso ele é aprovado, após aprovado você tem todo um rigor, normas e legislações que não vou entrar em detalhes aqui com você, mas para você poder realizar. E aqui no Mato Grosso nós temos um diferencial, nós temos hoje, nós chamamos de Cisflora 2.0, que nada mais é que um mecanismo de controle de toda a cadeia produtiva do setor de base florestal. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós conseguimos saber a localização exata de uma árvore colhida em qualquer lugar do estado de Mato Grosso. Hoje, Poliana, se você comprar uma madeira numa loja aí, uma mesa cascata, um ripado, um painel, se vocês solicitarem a documentação, hoje o lojista ele consegue dizer, olha, essa madeira veio lá do município de Alta Floresta, da fazenda tal, da unidade de trabalho número tal, na coordenada geográfica número tal, e a espécie é essa, e o número dela foi essa que foi aprovado na SEMA. Então isso é a rastreabilidade. Esse é o controle que nós temos de ponta a ponta. E diga-se de passagem, não existe nenhum controle mais rigoroso e mais avançado do que nós temos aqui no estado de Mato Grosso. Mato Grosso está na vanguarda, sem sombra de dúvida, em relação a qualquer lugar do mundo. Então, é algo diferencial que existe aqui no estado de Mato Grosso. A gente não tem muito tempo, saíram algumas notícias no Fantástico, enfim, sobre o transporte ilegal de madeira aqui no nosso estado também. A gente de vez em quando dá de cara com essa situação, né, de derrubada de árvores ilegais, enfim, transporte, venda de madeira ilegal, né? Sim. Como que o senhor avalia essa situação? Olha, primeiro assim, nós do CIPEM, o nosso setor, que é um setor organizado, e o CIPEM hoje tem mais de 523 indústrias associadas. Primeiro, nós somos totalmente favoráveis à fiscalização. Eu acho que a fiscalização ela tem que aumentar cada vez mais. Porque quem trabalha certo não pode pagar a pena pelos que trabalham errado. Assim, logicamente que nós temos que ter um filtro de uma reportagem, dos materiais, para ver e avaliar a fundo. Porque muitas vezes saem matérias e essas matérias elas vêm com matérias com números, mas não vem a precisão. E nós sempre cobramos isso, nós temos uma equipe dentro do CIPEM que a gente sempre cobra isso. Olha, isso é uma reportagem dizendo que houve tal situação de madeira legal. Passa para nós os números, passa para nós os dados, que é importante nós sabermos disso para que a gente possa ir a fundo. Hoje no estado de Mato Grosso, nós temos um sistema de monitoramento chamado SemaPlanet, onde permite que a SEMA faça monitoramento em tempo real para as atividades legais e para uma atividade legal. Numa área de manejo florestal hoje, para você ter uma ideia, Poliana, se você cortar uma árvore fora da área manejada, o sistema detecta.
Se você cortar uma árvore numa área de preservação permanente, que é a beira de rio, o sistema vai detectar. Se você cortar uma árvore que não poderia ser abatida no manejo florestal, o sistema também vai detectar. Então esse sistema permite que cada vez mais nós temos controle. Então, às vezes, quando sai alguma situação, eu não encaro isso como uma situação ruim. É apenas que nós temos que melhorar a separação. Mas a fiscalização, os controles, tem que ter cada vez mais. Justamente para combater, porque nós do setor de base florestal, nós do CIPEM, o setor organizado quer trabalhar 100% correto. E nós fazemos esse trabalho muito bem feito. Hoje eu digo que o nosso associado, o CIPEM, ele tem um controle rigorosíssimo. Hoje, quando você for numa indústria madeireira, você pega pelo QR Code que nós temos ali, depois você pode pesquisar aí. Com o QR Code, você aponta o seu celular e você consegue saber todas as informações daquela árvore. Então, assim, eu digo assim, como que hoje não tem como você colocar uma madeira ilegal dentro de uma indústria madeireira, porque ela tem um endereço, ela tem uma localização, tem tudo mais. Lógico, pode ter alguma coisa errada, tem, não dizer que ninguém é por cento. Todo setor tem pode ter falha, mas eu digo para você que se tiver é mínimo e muito pouco e não faz parte dos associados do CIPEM. E como o CIPEM tem trabalhado, né, para driblar, né, as mudanças climáticas, né, em uma era que a gente fala muito sobre reflorestar, sobre plantar árvores, porque as mudanças estão aí, né, são perceptíveis em todo lugar. Aqui no nosso estado a gente sente muito também. Sim, cada época, lógico. cada ano que passa a gente tem sentido ainda mais, né? E aí eu queria saber como o CIPEM tem trabalhado, né, para driblar as mudanças climáticas. Olha, o CIPEM, o setor de base florestal do Mato Grosso, eu tenho certeza absoluta que é o setor que mais ajuda a conservar e preservar a floresta no estado de Mato Grosso. O número que eu já mencionei anteriormente, nós temos mais de 5 milhões de hectares de áreas manejadas que ficaram preservadas permanentemente. Nós temos uma estimativa que em 2030 nós iremos passar de 6 milhões de hectares de área manejada. E são áreas que ficarão preservadas e conservadas permanentemente. E o manejo florestal, ele nada mais é que uma colheita seletiva. Numa área de aproximadamente 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados, numa média nós colhemos de 3 a 4, talvez 5 árvores só. Você veja o quanto isso é de baixo impacto. E o que acontece? Quando eu faço uma colheita de uma árvore madura, adulta, que já atingiu aquele papel dela de nascer, crescer, desenvolver e gerar frutos, eu colho ela, eu estou ali pegando todo aquele carbono fixado e transformando num produto final acabado, numa cadeira, num móvel. Então ali eu já ajudo, contribuo muito. E aí eu dou espaço para a regeneração, para o nascimento de novas espécies. Quem for no manejo florestal que foi aprovado, se você comparar com uma árvore, com uma floresta adulta, já madura, que não teve nenhum impacto, com a floresta que foi explorada corretamente, o potencial de regeneração, desenvolvimento de novas espécies, por é uma coisa incrível, assim, chega a ser surpreendente. Por quê? Eu colho uma árvore madura, eu abro espaço ali para a luminosidade, e aí que inicia um processo de fotossíntese avançadíssimo, nascem milhares e milhares e milhares de filhos daquelas árvores ali, que estão ali no banco de semente cobertos ali, porque não tinha espaço para competir, e de outras espécies, é uma coisa incrível. Então, o CIPEM faz muito isso, o CIPEM, o setor de base florestal. Esse é sem dúvida, esse é o melhor papel que nós podemos fazer. Investir cada vez mais, né, incentivando as pessoas a utilizarem madeira, porque dentro de uma construção civil, se nós compararmos com os outros elementos que são utilizados, não desmerecendo o ferro, não desmerecendo o alumínio, o aço ou qualquer outro segmento que é utilizado, o plástico, mas a madeira é o único produto renovável e ecologicamente correto que é utilizado na construção civil. É o único, não tem outro. Porque eu faço o manejo florestal, daqui 25 anos eu retorno nela, para ter uma nova colheita. É um ciclo, é renovável. Eu não elimino aquela floresta. Eu faço uma colheita seletiva, rigorosa, mediante várias técnicas e regras para serem aprovado. Um dado interessante. Quando eu aprovo o manejo florestal, a Secretaria de Meio Ambiente só me permite que eu faça uma colheita de no máximo 30 metros florestais, mas isso nunca chega a 30 metros, e regras de impacto. Por exemplo, eu não posso implantar mais que 2% de infraestrutura numa área a ser manejada. O que é uma infraestrutura? É uma estrada principal, uma estrada secundária, um pátio estocado. Então, assim, a exploração de uma florestal é de baixíssimo impacto e ela contribui muito para essas mudanças climáticas. Falar um pouquinho sobre exportação. Hoje, o nosso estado, ele você tem números, né? Sim. De quantos exportadores nós temos hoje aqui saindo do estado? Olha,
Antes de eu falar os números, eu vou falar do potencial que nós temos. Nós temos um potencial incrível aqui no estado do Mato Grosso. Nós temos condições de ser o maior exportador de madeira do Mato Grosso. Do Brasil. Mato Grosso não é ação. Do Brasil. Então nós temos aí o estado do Pará, que é o grande produtor também. Mas você veja, no ranking nacional nós somos o quarto. Quarto exportador. Aí você vai pensar, será que é o Pará? Não, não é o Pará. É o estado do Sul. Porque eles investiram muito em reflorestamento, né? Nós temos que separar aqui, madeira de reflorestamento e madeira nativa. Reflorestamento é aquela área onde, ela, no passado, ela foi transformada em área aberta, ela fez pastagem, e depois veio o produtor e plantou ali um pinus, eucalipto e tudo mais. Então, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina são regiões que produzem muito madeira de reflorestamento. Então, eles estão em primeiro lugar, primeiro e segundo. Terceiro está vindo o estado do Pará, nós somos o quarto hoje. A nível de exportação, nós temos mais de 40 espécies de madeiras comerciais aqui no estado do Mato Grosso. Nós não estamos exportando mais que 15. Nós temos 523 somente indústrias associadas ao CIPEM, do montante de indústria mais de 700. E de empreendimentos envolvidos no setor são mais de 1.100. Então você veja, e aí agora qual que é o número de exportador? Não temos 40 indústrias exportadoras. Então está muito pequeno, tem muito espaço para crescer. E como que nós vamos fazer para crescer? Nós vamos crescer através de investimento, através de divulgação, através de trabalho. Nós viemos recentemente de uma feira que nós participamos lá em Nantes, na França, que é uma feira que ocorre a cada 2 anos, especificamente para madeira, e ali, nesse local ali, tinham produtores de madeira do mundo inteiro. Tinha da Rússia, do Canadá, da Colômbia, Peru, Brasil, Congo e vários outros países, né? Só tinha dois stands brasileiros lá. Um era o nosso e o outro era do estado do Pará. E aí nós levamos um stand belíssimo, 100% construído com madeira nativa do estado de Mato Grosso. Foi o stand que mais chamou a atenção. O CIPEM organizou, levou 28 empresários. E olha um dado interessante agora. Dos 28 empresários que ali foram, 15 fizeram novos negócios. 15 fizeram novos negócios. Com novos compradores. Nós ficamos surpreendidos com o número. Então, realmente, nós temos que investir cada vez mais. E também investir em tecnologia, investir em maquinário, divulgação. Mato Grosso, o estado de Mato Grosso é um parceiro nosso. A SEDEC tem sido um parceiro nosso em várias demandas. Ontem mesmo eu tive uma reunião com o governador Mauro Mendes, conversamos muito sobre isso. Sobre realmente investir em feiras, em prospectar novos negócios, em divulgar mais esse importante setor que contribui. Hoje o setor florestal é o terceiro maior em termos de economia dentro do estado ainda. Nós temos que crescer, temos espaço para crescer muito. Nós temos que pegar nossas florestas, nossa matéria-prima e transformar cada vez mais em produto agregado. Então, quanto maior a exportação, é maior dinheiro vindo de fora para dentro do estado do Mato Grosso, é maior geração de receita, maior geração de emprego. O ano passado, nós passamos de 106 milhões de dólares de exportação. Foram mais de 86 mil toneladas. É um número muito pequeno ainda. É um número bom, mas é muito pequeno, perto do potencial que nós temos. Mas se aumentar, assim, a gente não tem risco de perder muita área verde no estado? Não, porque eu não perco nada. O manejo florestal eu não perco área, é uma colheita seletiva. Então, assim, o manejo florestal, né, as florestas, o ciclo de exploração vai continuar. Então, nós temos aí mais de 700 indústrias no estado. Diga-se de passagem, a maioria de pequenas e médias. Né? Nós temos mais de 12.712 empregos diretos, falando de emprego CAGED, registrado ali no setor, né? E alguns municípios é a principal fonte de geração de emprego e receita. Exemplo, o município de Colniza, o município de Apiacás, Nova Bandeirantes, é a principal fonte. E a reserva legal, o imóvel rural aqui no estado do Mato Grosso, uma área de 1.000 hectares, eu só posso utilizar 20% dele para uso alternativo do solo. O que é o uso alternativo do solo? Nada mais é que eu poder ter uma pecuária, né? Ter uma agricultura, um plantio de cacau, de café, de qualquer outra, arroz, ou qualquer outra atividade. 80% é preservado, é reserva legal. Não posso desmatar, não posso suprimir aquilo lá. Eu posso apenas fazer uma colheita seletiva através do plano de manejo florestal. Então, a única renda que o produtor rural pode ter nos 80% é fazer o manejo florestal. E o manejo florestal não é um corte raso, é um corte seletivo. Então, num hectare, de repente, eu tenho 10 mil indivíduos. Eu colho só 3 ou 4. Você entendeu? Então é muito baixo o impacto. Quando eu faço um manejo florestal, eu levanto árvores finas, médias e as adultas. Se você for na floresta, quem já teve a possibilidade de andar na floresta,
Você consegue contar, virando os olhos, quantas árvores que tem ali? É impossível. E aí, você imagina, daquilo aí nós escolhemos 3 ou 4 árvores só. Então o manejo mantém a floresta em pé. Eu não desmato a floresta. Não, o manejo de floresta não é um desmate, não é um corte raso, igual é um reflorestamento, é um corte seletivo. Se você pegar uma imagem satélite de um manejo que foi explorado 1 ano ou 2 anos atrás, quem não tem conhecimento não vai dizer que essa árvore foi explorada. Tamanho baixo impacto que existe na floresta. É muito baixo o impacto. É mínimo, mínimo, mínimo mesmo. Mas aí você falou que o corte não é derrubado da árvore por completo, né? Não, eu colho algumas árvores. Algumas árvores são cortadas, arrastadas e normais. Realmente elas são abatidas, mas são poucas. Eu tenho uma regra. Então, assim, quando é aprovado um projeto de manejo florestal, a SEMA vai dizer, olha, Poliana, você aprovou um manejo aqui na sua fazenda, você pode cortar essa e essa árvore apenas. Do universo aí de 100 mil árvores, você pode cortar 2.000 árvores, 3.000 árvores. Eu não posso fazer limpar a floresta, não é um corte ali que você fica limpo. Você não descaracteriza, você não destrói a floresta, você faz cortes seletivos. A floresta ela fica conservada com toda a sua estrutura, até porque tem regras de cálculo de índice de raridade. Se tiver uma espécie que ela tem pouca ocorrência naquela região, ela não pode ser cortada. Eu tenho que deixar no mínimo 10% de porte de árvores adultas. Eu tenho que ter um estoque gigantesco de árvores jovens naquela região para que gere condição daqui as outras possam desenvolver para daqui 25 anos eu ter um novo ciclo de corte. Eu não posso fazer nenhuma intervenção nas áreas de preservação permanente. O que é uma área de preservação permanente? São as beiras de rios, 30 metros de cada lado. Eu posso ter ali 1 milhão de metros cúbicos, eu não posso cortar nenhuma árvore. Sim. E tudo isso mediante regras e controles. Uma curiosidade pessoal minha Sim. sobre a árvore que vocês escolhem, né, diante dessas regras para ser Sim. cortada. Quando vai ser cortada, é olhado se tem algum animal, algum ninho de algum bicho? Excelente pergunta, sim. Se você tiver uma árvore, nós chamamos de árvores ninho. Se você tiver alguma árvore que tem algum ninho for visualizado algum ninho de passarinho, não pode ser cortada, independente se ela está para corte. E outro dado interessante, muitas vezes, uma grande maioria, em quase 100% dos manejos, você aprovei lá para ser colhida 10.000 árvores. Você não colhe nem 5. Porque mesmo que ela foi aprovada com os diâmetros, com as regras para ser colhida, ela não vai ser colhida. Porque a floresta nativa, ela não é uma floresta homogênea igual a um reflorestamento. Você planta, são todas arvezinhas retas. Não. Eu tenho na mesma espécie, eu vou ter árvores que tem padrão de corte, eu vou ter árvores que são ocas, tem árvore que só tem uma massa assim por fora, totalmente oca por dentro. Ela vai ficar em pé. Eu tenho árvore que ela tem diâmetro suficiente para ser corte, mas é uma árvore torta, que não vai ser colhida, vai ficar em pé. Então, assim, é muito baixo o impacto ambiental. Nós temos um evento, nós chamamos Dia da Floresta, realizamos agora, recentemente, a 5ª edição desse evento. E ali nós demonstramos para as pessoas como é feita toda essa técnica. E aqui vai ficar um convite aberto para vocês no próximo evento, que é hora que vocês vão, que eu tenho certeza que você vai esclarecer muita dúvida. E é isso que nós estamos fazendo. O que você está perguntando para nós é muito interessante. E esse espaço que nós estamos tendo aqui para falar disso é mais importante, que é o momento que nós temos para poder falar um pouquinho. Porque ainda existe uma similaridade, as pessoas ainda assimilam manejo florestal com desmatamento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ainda assimilam muito a degradação. As pessoas pensam que quando você está comprando uma madeira, eu estou contribuindo para acabar de destruir a floresta amazônica. Ao contrário. Quando você compra uma madeira hoje, você está contribuindo para a conservação da floresta. Estou comprando um produto renovável, ecologicamente correto, com carbono fixado. Vamos falar agora sobre a greve do IBAMA, né, que tem afetado muito o setor aqui no nosso estado. Em Mato Grosso, mais de 2.000 metros cúbicos de madeira estão impedidos de serem exportadas pela falta de emissão de licença. Como isso está impactando, né? Olha, nós estamos vivendo um momento de caos. Né? O setor não só do estado de Mato Grosso, tá? Mas o setor de base florestal a nível de Brasil está em colapso hoje. Exportadores de madeiras, nós estamos falando do Mato Grosso, do Pará, da Rondônia, do Acre, né? Roraima, todos porque tem produto de madeira nativa. E só esses 2.000 metros cúbicos, nós estamos falando, esse é o número que de semana passada. Se eu atualizar esse número essa semana, porque as indústrias não pararam de trabalhar, eles estão produzindo. E aí nós temos contratos que têm prazo de entrega.
2 mil metros cúbicos que estão de produto pronto, que estão nos barracões das indústrias produtoras de madeira, está pronto esse material. E aí, se você pegar, depois eu posso mandar para vocês aqui, os armazéns dos portos estão lotados. Já estou com um relato aí de associados que chegou com carreta de madeira e pronta lá para ovar os contêineres, para descarregar lá nos portos, não tem espaço. Tem carreta parada hoje, que não tem onde colocar mais o produto lá. Os armazéns estão lotados. O que é esse documento? Toda madeira que vai ser exportada, né, madeira nativa, ela tem que ser expedida um documento chamado LPCO. É uma licença que o IBAMA emite, né, atestando a procedência, a legalidade, o controle, a localização dessa madeira. Então, em média, essa licença, hoje, nos prazos normais de setor demora ainda 30 dias. 30 dias. Com a greve, não está saindo nem com 30. Está tudo parado, né? Então, e o Mato Grosso, o estado, os portos, os nossos armazéns, nós já tem uma limitação de logística, de espaço, né? E as madeiras, né, tem um volume, né, significativo. Então, um container hoje é a média de 26 toneladas, né? Você tem noção, um container de 40 peças é de 26 toneladas. Então, e nós temos espécies de baixa, média e alta densidade. Então, eu tenho, no container, às vezes eu coloco lá 20 cubos de madeira, mas eu coloco 40. Então, os armazéns estão muito cheios. E o fato é que, se isso não retomar, as empresas vão ter que começar a demitir, vão ter que parar a produção, porque não tem o que fazer. O que acontece? Como é que funciona o mercado da exportação? Ele é um pouco diferente dos outros. Então, o associado, a indústria, ela fecha um negócio, fecha um contrato para qualquer lugar do mundo, Europa, China, Estados Unidos, ele fecha o contrato, ele adquire essa matéria-prima, ele põe essa madeira para secar na estufa, ele põe ela na linha de produção, ele produz esse material, ele faz todo um preparo com embalagem, tudo certinho, um monte que é uma medida, coisa especial. Ele organiza essa madeira, ele põe no caminhão de transporte, ele leva essa mercadoria, por exemplo, lá no Porto de Paranaguá. Descarrega essa mercadoria lá, ele paga armazenamento, espera a expedição dessa documentação do IBAMA, que demora em média 30, 40 dias. Depois libera, aí espera uma fila de navio, espera uma fila de container, e aí sim ele coloca essa madeira no container do navio. Ele só recebe o dinheiro quando essa madeira está dentro do container com a documentação liberada. O empresário não pega um centavo desse contrato enquanto a mercadoria não tiver com toda a documentação liberada para ser transportada ao seu destino final. Nossa. E aí, como que o empresário vai conseguir tocar, honrar os seus compromissos se ele perdeu 100% da sua receita hoje? Perdeu 100% da receita. Então, assim, nós nunca vivemos isso hoje no setor, até hoje, nunca passamos por uma crise dessa. E aí, hoje, o Brasil está sendo chamado de caloteiro. Os empresários produtores de madeira do Brasil estão sendo chamados de caloteiro. Porque o Peru, o cara fecha um contrato com o Peru entrega. Fecha o contrato com a Bolívia, que é vizinha nossa, entrega. Fecha o contrato com qualquer outro do Congo, os caras entregam. O Brasil não consegue entregar. Não é que o empresário é o desorganizado. É a burocracia, é os entraves, é uma greve que faz com que nós não conseguimos honrar nossos compromissos num prazo legal. Então você imagina, olha, e nós desenvolvendo todo um trabalho para aumentar a exportação e perdendo por burocracia, perdendo por regras governamentais. Então assim, nós estamos numa situação que nós não sabemos o que fazer. O governo diz agora recentemente que procurou negociação com os servidores. E aqui não estou dizendo que a causa dos servidores é justa, não. Até porque os servidores do IBAMA têm mais de 10 anos, estão sem reajuste. Categoria defasada. E aí o pessoal do IBAMA ali, os servidores, em relação até outros servidores que são mesmo da Secretaria de Meio Ambiente, estão muito desequilibrados. Né? E até porque os caras têm risco mesmo. O servidor do IBAMA, ele tem um risco de vida. Ele vai combater um desmatamento ilegal, ele tem um risco de vida. Ele vai combater uma ilegalidade, ele está ali, ele tá ali combatendo na linha de frente. Então, realmente, esse pessoal tem que ter um olhar diferenciado para eles, tem que ter o governo tem que valorizar eles, o governo tem que pagar um salário justo, eles têm que ter um bom plano de carreira, eles têm que ter essa salubridade, tem que ter tudo isso. Né? Eu também entendo lá do governo, mas tem que sentar na mesa e negociar, gente. Nós não podemos esperar. Não tem como esperar. Então vamos criar uma medida de contingência, vamos criar um mecanismo para que eu resolva essa situação. Nós não podemos parar o Brasil. Tá em greve, tá. Mas tem que lembrar, né? Enquanto o IBAMA está paralisado, os ilícitos estão ocorrendo. Exatamente. Quem que está no campo hoje fiscalizando, combatendo desmatamento ilegal?
Quem está combatendo as ilicitudes? Quem está combatendo o cara que está ali aprisionando passarinho legal? Quem está combatendo, né, as fraudes, as pescas regulares, tudo que tem de ilegalidade? Não tem ninguém. Então, os servidores de IBAMA, eles prestam um excelente serviço para o Brasil. O que tem que ajustar isso aí, tem que chegar no denominador. Agora, o nosso setor não pode pagar por isso. Verdade. E não tem nem previsão ainda, né? De ter sem previsão, infelizmente sem previsão. E olha que o Fórum Nacional de Base Florestal, a IMEX, que é uma outra associação muito forte lá do estado do Pará, nós do CIPEM, né, as outras entidades, as organizações, as trades, todo mundo estão cobrando, pedindo, fazer reuniões, já fizemos várias, e sem solução. Isso está vindo. E diga-se de passagem, essa greve não começou hoje, não. Ela já está vindo uma greve branca aí há bastante tempo. Oficializada foi recentemente, mas tem bastante tempo. Sim, já tem alguns anos, né, que se fala sobre essa paralisação do IBAMA. E nada de solução, né? Sim. Sem solução. Então, não sei onde vão parar. Vamos torcer para que isso resolva o quanto antes, né, presidente? Com certeza. Vamos falar agora, para a gente encerrar, sobre uma coisa muito bacana, né, que o CIPEM, em parceria com o governo do estado, né, está promovendo um curso gratuito de capacitação profissional destinado a técnicos e engenheiros florestais para identificação de 32 espécies de florestas nativas. Exatamente. Nós do CIPEM, nós estamos muito preocupados não somente com uma questão comercial, nós estamos investindo pesado na questão da econômica do setor, realmente queremos colocar o setor na vanguarda a nível de produção, de reconhecimento, de qualidade, de produto, de volume, de organização, mas também estamos investindo em pesquisas, em ações que vão dar resultado de médio e longo prazo. E essa é uma delas. Né? Nós estamos agora fazendo coletas, né, para reestruturar os herbários. O que são os herbários? Os herbários são um espaço, né, igual tem no Jardim Botânico, nós também temos na Unemate, são um espaço onde pode ser armazenado coletas de amostra de espécies. E essas amostras são mais rigorosas. Eu coleto o material do tronco, da árvore, né, que é o fuste, eu coleto folha, eu coleto fruto, eu não posso me coletar, identificar e desperdiçar esse material. Esse material tem que ser armazenado em salas refrigeradas. Então, nós estamos fazendo um trabalho de realmente coletar todas as espécies florestais. E aí nós esbarramos um gargalo que tem em todo o setor, que é a mão de obra. E esse é um treinamento que estamos fazendo para todo o estado de Mato Grosso, que é melhorar os técnicos florestais, os engenheiros florestais, para que nós tenhamos melhor identificação e precisão das espécies florestais. Porque assim, o que acontece? Tem muitas espécies que são muito similares. São mesmo. São bem parecidas. Né? Até para quem é do setor, às vezes gera uma dúvida. Sim. E como que você consegue identificar isso com precisão? Através da identificação botânica. Né? Então, às vezes eu tenho um exemplo, uma espécie tauari. Se você olhar olho nu, você vai ser a mesma espécie. Mas às vezes, se você pega uma folha dela, você vai ver que ela é uma espécie um pouquinho diferente da outra, igual os angelins e várias outras. Então, a nossa ideia é realmente evoluirmos e melhorarmos a nossa identificação de espécies. É um trabalho que às vezes não é tão interessante igual você participar de uma feira, mas é muito necessário e muito importante, técnica e científica. Então, o CIPEM investe muito nisso, em parcerias com a Secretaria de Meio Ambiente, com a SEDEC, com a INDEA, com o IBAMA, com o Serviço Florestal Brasileiro, com as universidades. Nesse projeto mesmo, nós temos parceria com a Unemate, com a SEDEC e com a IUFA. Bacana. E como que faz para se inscrever? Essa inscrição é feita pelo CIPEM, né? Tem que procurar o profissional que tem interesse em fazer esse curso. Tem que procurar o CIPEM para fazer o cadastro, tem as datas específicas, tem toda a questão de organização, né? Pelo site mesmo? Pelo site ou pelo contato, depois pelo canal do CIPEM aí, depois no final vocês podem acessar ali. Pelo site, pelo telefone, pelo WhatsApp, tem vários canais de comunicação ali. E porque tem que estruturar isso, né? Esse trabalho é muito a campo, né? Então nós temos que organizar logística, alimentação, tem uma série de desafios para você conseguir gerenciar. E você gerenciar e colocar 20, 30, 40 pessoas fazer esse treinamento, então tem toda uma logística para isso, né? Tem que ser muito bem planejado. Mas já tem dados muito bons resultados. Nós já fizemos um exemplo, uma primeira edição, que foi há uns 40, 60 dias atrás, lá em Nova Monte Verde. Participaram mais de 20 e poucas pessoas, e os relatos desses profissionais foram assim de ficarem surpresos com pessoas que já estão trabalhando no segmento há 20 anos aí, ficaram surpresos com o nível de conhecimento que eles adquiriram ali. Presidente, muito obrigada, viu, pelas informações, pela sua participação aqui. Nós que agradecemos, o CIPEM está de portas abertas.
que precisar de qualquer informação desse setor tão importante de base florestal, nós estaremos sempre à disposição. E agradeço você por esse espaço, tá? Sempre conosco, e eu espero contar com vocês sempre para poder estar conversando esse bate-papo tão bacana aqui sobre esse setor tão importante para o nosso estado. Com certeza, as portas estão sempre abertas, Muito tá? obrigado. Obrigada. E se você gostou da nossa entrevista, deixe o seu comentário para a gente, compartilhe também nas suas redes sociais.